Olá, tudo bem? Quero começar a aula de hoje lendo a introdução do Guia de Interpretação de Análise de Solo e Foliar que eu te mostrei na aula passada. Me acompanha na leitura. Um dos aspectos mais importantes para uma agricultura sustentável é o conhecimento da fertilidade do solo, além de suas características e limitações, para que intervenções sejam realizadas de maneira mais racional possível, evitando seus desequilíbrios ambientais. Interessante que esse primeiro parágrafo ele te mostra a ideia da importância de uma análise química ser realizada da maneira correta, como eu venho te dizendo, porque a medida tomada ela vai trazer algum benefício. Se a análise for errada, ela vai trazer um prejuízo. Continuamos a leitura. A ferramenta mais importante para a adequada avaliação da fertilidade do solo é a análise química das diversas variáveis que influenciam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Os valores obtidos para cada variável são indicativos do potencial de sucesso dos futuros plantios e possibilita a indicação de medidas corretivas para a fertilidade do solo. O plano de fertilização do solo para uma nutrição adequada das culturas é constituído basicamente pela amostragem do solo, da área a ser cultivada, análises laboratoriais, interpretação da análise e recomendação de fertilizantes e corretivos de acidez do solo e aplicação e manejo dos insumos na lavoura. Esse último parágrafo, basicamente, ele resume as etapas importantes de uma análise química. Nós vamos falar da amostragem nas próximas aulas, como eu te disse, e também de alguns tipos de processos que estão envolvidos nessas análises laboratoriais que o parágrafo cita. Como a fertilidade do solo está relacionada com a dosagem, com a análise de determinados elementos que são importantes para garantir a produtividade, eu quero te mostrar uma tabela periódica feita para agrônomos. Em qualquer navegador, você pode digitar nutrição de safras. Você vai ser direcionado ao seguinte site. O site apresenta várias informações de interesse para um profissional da agronomia. No site, se você clicar em Centro Agronômico, Conhecendo Nutrientes, você encontra a tabela que eu te falei. É a chamada Tabela Periódica de Nutrição de Safras. O texto diz: aprenda sobre os 17 nutrientes essenciais para as plantas e a importância de cada um deles para obter uma planta saudável. Todas as culturas necessitam de uma quantidade adequada desses 17 nutrientes para atingir os melhores resultados de produtividade. De acordo com a lei do mínimo, se há falta de um ou mais nutrientes no solo, a produtividade será reduzida, mesmo que haja uma quantidade adequada de outros nutrientes disponíveis. A produtividade pode ser limitada pelo elemento que está menos disponível no solo, então é importante entender quais são os nutrientes-chave necessários para fazer sua safra triunfar. Então veja, essa dosagem desses elementos que vão garantir a produtividade precisa ser feita da maneira correta. A tabela é bastante didática, ela me traz com cores diferentes quem são os macronutrientes, quem são os nutrientes secundários, micronutrientes e elementos não fertilizantes. Nos macronutrientes, por exemplo, nós temos o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Nos micronutrientes aparecem o boro, cloro, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, molibdênio. O interessante desta tabela periódica é que quando você clica em algum dos elementos, você pode obter um monte de informações a respeito. Não somente fatos rápidos, mas também uma aba de aprofundas, onde você pode ver vários detalhes sobre a importância desse elemento para a planta. A aba de fatos rápidos ela é bastante interessante, porque me traz algumas ideias usando um diagrama de uma planta e também da raiz. Fazendo uma ampliação, podemos ler para o nitrogênio alguns detalhes importantes, como por exemplo que ele é necessário para a síntese de clorofila, sendo parte das moléculas da clorofila. Ele diz também na parte inferior que nitrato é extremamente móvel no solo e que o uso adequado desse nitrogênio é importante para o consumo eficiente da água pelas plantas. Vamos mudar, por exemplo, para o enxofre. O enxofre ele diz que é importante para a fotossíntese também. Nós vemos algumas informações sobre qual é o tipo de composto de enxofre que é absorvido principalmente pelas plantas. A Profundas me traz muitas mais informações, assim como era para o nitrogênio ou para qualquer elemento que você escolher. Por exemplo, no caso do ferro, é citado que as deficiências deste elemento podem causar um desequilíbrio, assim como cobre, manganês, molibdênio, etc. Ele diz que o ferro atua como transportador de oxigênio nos nódulos das raízes das leguminosas. Você pode ver, por exemplo, o zinco, potássio e todos os elementos. É uma boa fonte de informação a respeito. Finalmente, já que estamos falando desses elementos e como que essas deficiências podem afetar a produtividade, ou seja, como essas deficiências vão deixando as plantas doentes, eu quero te direcionar para um vídeo onde você pode ver muito claramente em um experimento como a forma da planta ela muda
a depender do tipo de deficiência que ela tem, se é deficiente em macronutrientes, micronutrientes, etc. O vídeo está aqui embaixo na descrição e peço que você o assista com cuidado e com atenção, porque vai ser de muita valia, tudo bem? Até mais!